Olha, falando em responsabilidade, quem vai ter uma mudança ali é no Cruzeiro, viu? Porque Fernando Diniz não é mais técnico do Cruzeiro. Fernando Diniz foi demitido, já vinha pressionado desde a última temporada e o empate por 1-1 com o Betim foi a gota d'água. E Renato Gaúcho agora é o plano A, PVC. Mais longe. Mais longe? Eu vou dizer assim pra você. Achei que estava perto. Não. De é longe. o plano A. de longe. De longe. Eu vou dizer pra você uma coisa. O Cruzeiro já telefonou pro Renato antes de demitir o Diniz. E os empresários do Renato disseram que ele só vai conversar se o Cruzeiro não tiver técnico. Que é o praxe. É praxe. Código de ética. É o código de ética. Mas assim, quando você sinaliza, eu converso, se vocês tomarem uma decisão, vocês não tomaram decisão nenhuma ainda, eu não tenho o que conversar. Se você tomar a decisão e o técnico não tiver, aí você me liga de novo. Já ligou de novo. Já tem uma conversa avançada. O Renato pediu demissão do Grêmio. Pediu demissão do Grêmio, não. Saiu do Grêmio meio consensualmente, porque tinha uma crise grande de torcida com ele. Muito desgastado com a imprensa também, né? Pelo tempo, pela imprensa, pela relação dele com a imprensa, não só da imprensa com ele, porque é uma via de mão dupla. Ele se mostrava cansado ali na reta final, né? E ele saiu para descansar, ele saiu com um discurso em dezembro de vou descansar. Tinha convite do Santos, tinha consulta do Santos, tinha consulta do Vasco. Com o Vasco foi uma conversa ampla com o Pedrinho. Ele sentiu que o Vasco não ia dar para ele uma condição de sair do cenário do ano passado. Vamos lembrar que o Renato, em 2023, o Grêmio não foi campeão brasileiro de 23, foi o Palmeiras, na campanha brilhante do Botafogo, mas o Grêmio não foi campeão brasileiro de 23 porque o árbitro não deu aquele pênalti do Yuri Alberto em Itaquera. Porque se tivesse o pênalti do toque de mão do Yuri Alberto em Itaquera e aquele pênalti marcado fosse convertido, que o pênalti não foi marcado, o Grêmio terminaria com os mesmos pontos do Palmeiras e terminaria com uma vitória, 2 vitórias a mais e seria campeão. O Soares jogando um absurdo. Então o Grêmio podia ter sido campeão brasileiro 2 anos atrás. O ano passado foi um fiasco, mas foi o ano da enchente. O Grêmio passou 2 meses fora de Porto Alegre, o Internacional não passou 2 meses fora, o Juventude não passou 2 meses fora. O Grêmio passou mais tempo fora porque o CT foi mais afetado e os jogadores foram... Tem culpa do Renato? Claro que tem culpa do Renato. Também tem responsabilidade do Renato, evidente. Mas foi uma situação anormal no ano passado, o Grêmio fez uma campanha péssima e o Renato saiu. O Renato tem uma história no Cruzeiro. O Renato foi jogador campeão no Cruzeiro de maneira brilhante em 92. Ele é ídolo do Cruzeiro, inclusive. É óbvio que não se compara a história dele com o Grêmio, mas ele é ídolo de muitos cruzeirenses. O Cruzeiro em 92, aquela campanha extraordinária da Supercopa 92, que ganhou de 8-0 do Atlético Nacional com 5 gols do Renato, ele foi o grande jogador daquela campanha, que era uma campanha de renascimento do Cruzeiro. Então ele vai ser abraçado. Está assinado? Não está assinado. Mas é muito provável que ele vá para lá. Agora, tem um ponto. O Diniz sai por um fracasso da campanha do Diniz, são 4 vitórias em 20 jogos, mas porque o Pedro Lourenço também não está se mostrando até agora o presidente que pode vir a ser. Porque ele não conseguiu sair ainda do papel de torcedor. Então, ele vazou, o Pedro Lourenço, vou dizer, o Pedro Lourenço vazou, mas vazou de uma maneira equivocada em dezembro, que o Diniz estava demitido, e depois ele voltou atrás, e dessa vez vazou de novo do mesmo jeito. Então tem uma questão da comunicação e do ambiente interno do Cruzeiro que precisa melhorar. Isso depende do presidente, depende do Alexandre Matos, depende da comunicação do Cruzeiro, depende de um monte de coisa. Agora, a chance do Renato ser o novo técnico é 98%. Só um bastidor do Diniz, assim, no pensamento do Diniz, o Cruzeiro fez 2 bons jogos na pré-temporada lá nos Estados Unidos, contra o São Paulo e contra o Atlético Mineiro. Então, assim, a avaliação dele, Diniz, foi que o time foi bem, respondeu, teve ali variações, conseguiu ter ali uma evolução e muita gente concordou com ele dentro do Cruzeiro. Então, o Diniz estava, assim, começando a ter uma semente de que o time ia ter essa tal evolução que todo mundo cobrava. Só que aí teve a viagem da volta, depois teve uma viagem para Brasília para jogar contra o Atlético. O Atlético, foi o resultado ruim. Derrota 1-0. Acabaram atrapalhando um pouco a programação do Cruzeiro nos treinamentos. Então era jogo em cima de jogo.
E como não aconteceram os resultados nesses jogos, a pressão ficou muito grande. Mas o Diniz, na cabeça dele, estava evoluindo. Os jogos da pré-temporada mostraram muita coisa. E aí, de repente, começa o calendário que é pesado e que te massacra, te atropela. Então, o Diniz vê também aquela falta de paciência muito rápido em relação... De suporte internamente, também, de apoio. São 20 jogos. E principalmente na questão da torcida e a crítica e tudo mais. Então, assim, Diniz falou, olha, o trabalho estava tendo uma certa evolução, mas foi atropelado por essa cobrança pelo resultado e por jogarmos e estarmos num país resultadista. Pois é, os resultados realmente não colaboram com o Diniz. Vamos dar uma olhada aí nos números do Fernando Diniz à frente do Cruzeiro? Temos a tela aqui agora para vocês. Olha só, o Diniz pelo Cruzeiro foram 20 jogos, só 4 vitórias, é um número muito baixo, 9 empates e 7 derrotas. Um aproveitamento de 35%, um aproveitamento baixo. Ele tinha um contrato até o fim de 2025. E aí, Emily, eu quero te ouvir, na verdade eu queria te ouvir antes de começar o programa, porque sempre que Fernando Diniz é assunto, eu gosto de ouvir sua opinião, não só sobre esse assunto, mas sobre o Diniz especificamente. Você compreende esse lado do Diniz que o Hernan colocou, que o trabalho estava evoluindo, ainda que num estágio inicial, ou você olha mais para esses números aí, porque um Cruzeiro, ele entra, né, no segundo turno do ano passado, o futebol realmente não responde à mudança de treinador, inclusive o time estava melhor com o Fernando Seabra, ele perde a final da Sul-Americana, fica fora da Libertadores, enfim, os resultados realmente são difíceis de defender. Como é que você vê isso? Então, o Diniz, todo mundo sabe, o sistema dele é contra-hegemônico. Eu acho que isso ninguém discute. O que ele quer colocar no campo é um sistema relacional, é um sistema de relação entre jogadores. Ele tem uma filosofia de jogo que ou você gosta ou você não gosta. Eu gosto da filosofia de jogo dele. O que aconteceu com o Fluminense de 2023? Esse Fluminense nasceu em 2022. Mas para comprar o trabalho do Diniz, precisa estar a diretoria fechada com essa filosofia e a torcida fechada com essa filosofia. O Fluminense estava em 2022. E aí você constrói o que a gente viu em 2023. Me parece, é claro que esses números, eles são muito sonoros. Se a gente olhar o número concreto, a concretude desses números, ela é bastante eloquente. Mas vamos falar do futebol para fora dos números. A evolução, ela não é uma linha reta. A evolução, às vezes, ela é uma espiral, às vezes ela é um zigue-zague. Então, eu entendo quando ele fala que houve momentos em que ele conseguiu constatar o futebol que ele queria, mas ela não veio em linha reta e ninguém teve paciência, nem a diretoria, nem a torcida. Aí realmente não se sustenta, porque é tão difícil você lutar contra um sistema hegemônico, que assim, não é só no campo. A gente, quem fica aqui defendendo esse trabalho como eu, você precisa de tempo para conseguir elaborar o raciocínio, porque se eu viesse aqui e dissesse, não, realmente, olha os números do Diniz aí, o trabalho dele não se sustenta. Acabou. Você não precisa de tempo. A opinião pública compactua com essa ideia. Mas quando você vai defender, teoricamente, um sistema contra-hegemônico, é preciso tempo para elaborar a ideia. E ninguém tem paciência, nem para ouvir por que o dinizismo é bom. Eu continuo fã, eu comprei minha camisa do Cruzeiro, eu vou usar a minha camisa do Cruzeiro em homenagem ao Diniz, que é também uma camisa muito bonita, e quero ver para onde ele vai. Seguirei torcendo. Eu penso um pouquinho diferente, tá, Miri? Só um pouquinho diferente no sentido dessa questão de defender. No sentido de defender. Porque eu acho que tem um ponto que é o entendimento do que vai acontecer com o Cruzeiro. Eu não sou advogado do Diniz, nem sou promotor do Diniz. Eu gosto de dizer isso porque a gente tenta fazer a análise de acordo com o que está acontecendo. E eu acho que tem um personagem que desperta paixões, né? Amor e ódio, isso é curioso no caso do Diniz. Sim, mas acho que hoje em dia tudo desponta amor e ódio, mas se a gente não conseguir separar, eu gosto do Diniz, mas não está dando certo. Mas por que não está dando certo? E aí é que eu acho que tem um outro vilão, que é o Pedro Lourenço. Que é o grande X da questão do que vai dar certo, do que não deu certo com o Diniz, do que não deu certo com o Seabra, do que pode dar errado com o Renato. E aí não é ser SAF ou não ser SAF, é você ter um presidente personalista
que não conseguiu se colocar no papel de presidente, de proprietário. Ah, mas o Pedro Lourenço é um torcedor. Ok. A partir do momento em que o Berlusconi, que na minha opinião era um facínora como político, mas que foi um revolucionário como dirigente esportivo, o Berlusconi era filho de um torcedor da Inter. A partir do momento em que ele virou dono do Milan, ele também era torcedor do Milan. E daí? Ele tinha que controlar o negócio dele. Então ele brigou com a Arrigo Sacchi em 88 e o Sacchi foi técnico do Milan até 91. Ele não demitiu o Arrigo Sacchi porque ele brigou com o Sacchi, porque ele era o dono do negócio. E o negócio, seja um negócio, seja um time de futebol, tinha que funcionar. E funcionava com o Sacchi. O Berlusconi, que, repito, foi um facínora como político e foi um revolucionário como dirigente esportivo, foi bicampeão da Europa, brigado com o técnico. Mas o técnico funcionava, ele dava respaldo para o treinador. E aqui é que está o grande desafio. Se o Pedro Lourenço não conseguir sair da posição de torcedor e se colocar na posição de dirigente esportivo, o Cruzeiro vai fracassar com todo o dinheiro do mundo. E eu adoro, torço para que o Diniz dê certo, mas eu acho que o ponto central é o Cruzeiro vai dar certo e depende de uma gestão que compreenda que tipo de jogo ele quer, que treinador ele vai contratar para fazer esse tipo de jogo e que respaldo ele vai oferecer. A gente vai ter que observar isso, porque não é o que tem acontecido Luísa, com os últimos treinadores. Oi, Emília. Não, é só porque o PVC tem a arte de discordar concordando. Eu concordo com tudo que o PVC falou. Eu tô com ele, nisso daí tudo. Eu estava analisando o Diniz, mas assim, concordo com você. Ele não está sabendo ser dirigente. É perfeita essa sua análise. E eu também acho que não vai dar certo. Se continuar assim, não vai dar certo. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, a gente continua aqui no YouTube, porque o André não quer falar, que eu senti. E a gente já volta rapidinho, seguimos no YouTube. André, você que é um cara muito digital, você vai falar você agora no break. Eu sou digital totalmente. É o seguinte, uma vez eu ouvi, assim agora, recentemente, nesse turbilhão de vai, não vai, do Diniz, eu ouvi uma pessoa do entorno dele, falando o seguinte, que esse time do Cruzeiro era o time menos com a cara do Diniz, desde que o Diniz começou a ser treinador. E isso assim, desde lá do Audax Osasco, os times que ele foi seguindo na carreira, que o Cruzeiro era o menos com cara de Diniz. E aí você pega naquele meio de turbilhão todo, que teve, sai, vaza notícia, aí o Diniz se posiciona e os caras voltam atrás, vem uma leva de reforços. E uma leva de reforços, que é um Dudu que não joga há 2 anos e um Gabigol que está voltando agora. Que não jogou bem há 2 anos. E que também não teve desempenho há 2 anos. Então, assim, pro Diniz também não foi fácil. Porque, assim, é aquela coisa, é o futebol do videogame. Peguei um monte de jogo, peguei um monte de jogador aqui, agora se vira. O Diniz não tinha um joystick na mão e ter que fazer o time jogar. Ali é fácil. Mas no dia a dia, no futebol, a coisa é muito diferente. E eu acho, sim, teve muita falta de paciência com o Diniz. Teve. Porque quando você contrata o Diniz, você tem que saber o que você está contratando. Quando contrataram o Diniz, a frase no vestiário do Cruzeiro foi: o Pedrinho quer um nomão. E veja como é fácil você transformar um nomão num nominho. Não que o Diniz tenha virado um nominho, não, sim. Mas eu estou colocando conceitualmente. Você pegou o maior nome do futebol brasileiro naquele momento, que era o último técnico campeão da Libertadores. E você dispensa depois de 20 jogos. Ou seja, você está atribuindo um fracasso para um vencedor. Então o fracasso não é desse vencedor. O fracasso é de quem contratou esse vencedor e não conseguiu entender por quê. A gente está de volta agora na TV, estávamos debatendo no YouTube sobre Fernando Diniz, que sempre gera muito debate. Para encerrar esse assunto, antes da gente ir para o próximo, quero uma rapidinha aqui. O Diniz está sem clube, o Botafogo está sem técnico, não? Muito... Eu fiz essa pergunta. Eu também fiz. Mas não teve resposta. A resposta aí foi assim, tá muito no calor da saída dele do Cruzeiro, não tem nem como ele avaliar um movimento desse. Então,
Pode partir do Textor, pode partir do Alessandro, que é da direção lá Mas do você fez essa Botafogo. pergunta pro lado do Diniz, Eu fiz essa pergunta pro lado do Diniz. Eu fiz pro Botafogo e não recebi a resposta ainda. Eu perguntei do lado do Diniz, tá muito recente, não tem nem como parar e pensar agora num novo projeto, num novo time. Precisa sair, se desvincular do Cruzeiro para depois pensar. Bom, PVC nesse sentido também? Você falou que perguntou também. Não, eu perguntei pro Botafogo, o Botafogo não respondeu. Tá. Assim, conhecendo o Diniz, conhecendo a forma que ele trabalha, acho que ele vai querer dar um relax, vai querer dar uma descansada. Dá uma respirada, né? Para depois começar um novo projeto, tem mais a cara do Diniz mesmo. Ô, gente, a gente aqui no De Primeira, a gente gosta de falar de notícia boa, de jogo, de contratação.